Arrasada, não teria ninguém jogando, nós não teríamos daqui a pouco nem essa base dessa seleção. Eu coloquei coerentemente de que havia uma série de atletas importantes e que teriam eles a maturidade e a experiência para continuar com esse rodízio. Thiago é um deles. Ser capitão da seleção brasileira em 2 Copas do Mundo é entrar em um grupo seleto. Thiago será o 5º na história da seleção em mundiais. Ele se junta a Martim Silveira, Bellini, Dunga e Cafu. Com Tite, Thiago foi capitão uma vez, na única derrota do treinador até hoje, um amistoso contra a Argentina. O jogo de amanhã, com características decisivas, merece um capitão de peso. E essas são as apostas de Tite para um time mais inspirado que na estreia. A liderança de Thiago e o talento de Neymar. Neymar Júnior é o nome dele. O Galvão Bueno já está na cidade do jogo de amanhã contra a Costa Rica. Galvão. Boa noite, Renata. Boa noite, William. Boa noite a todos. Hoje falamos de São Petersburgo, cidade no norte da Rússia, já no início do Golfo da Finlândia, no Mar Báltico. Antiga capital da Rússia no tempo do Império. Em 1914, virou Petrogrado. Em 1927, Leningrado. E em 91, no colapso da União Soviética, voltou ao nome original. Nós estamos aqui na Praça Santo Isaac, em frente ao Palácio Mariinsky, uma construção do século XIX, portanto, ainda da época dos czares. Mas agora vamos falar de futebol, vamos conversar com Mauro Naves. Boa noite, Mauro Naves. Boa noite. Além das informações que o Tino acaba de nos mostrar, o que você tem para dizer? Boa noite, Galvão. Boa noite a todos. Veja como são as coisas. Nessa preparação foi a primeira vez que o Tite concedeu uma entrevista antes do trabalho, portanto, antes do problema com o Danilo. E na entrevista ele se mostrava completamente feliz porque repetiria a mesma formação pela terceira vez. E explicou que isso seria coerente, não dava para mudar. Ele usa muito a palavra coerência. Adora essa palavra coerência. E não dava para mudar observando apenas um jogo. Pode ser até que ele, a partir do jogo com a Costa Rica, mude para o jogo com a Sérvia, mas agora ele achou que não seria coerente. Bom, Mauri, já há muitas Copas. A seleção não entra para o segundo jogo sob tanta pressão. É bem verdade. Desde a Copa de 78, quando também empatou o primeiro jogo, aí teve que, vamos dizer assim, entre aspas, a obrigação de vencer o segundo. Mas tem mais do que isso. A Costa Rica, velha freguesa do futebol brasileiro, foram 10 jogos com 9 vitórias do Brasil, só uma delas, em que pesa os 2 últimos apenas por 1-0. Mas enfim, é uma freguesa. Mas nunca nenhum desses confrontos teve o peso deste jogo de agora. Por isso, tem que ganhar para não voltar mais cedo para casa. E por falar em peso, em pressão, pressão mais ainda depois do desastre argentino, que o Jornal Nacional mostra daqui a pouco. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver a reportagem de Eric Faria. Vamos sim. A preocupação entrou em campo. Em função do empate no primeiro jogo, tem esse caráter decisivo e nós temos consciência disso. Havia 40 anos que a seleção não tropeçava numa estreia e por isso, de lá para cá, é a primeira vez que o segundo jogo ganhou um peso ainda maior. Não ganhar amanhã vai obrigar a turma de Tite a fazer contas cedo demais. E em função do primeiro resultado, claro que isso nos coloca, teoricamente, uma pressão maior. É pressão mesmo, inclusive porque a Sérvia, que já tem 3 pontos, vai enfrentar a Suíça, já sabendo o resultado de Brasil e Costa Rica. Aqui na Rússia, as grandes seleções ainda não foram assim tão grandes. Nas 2 primeiras rodadas, jogo após jogo, as favoritas sofreram. Temos visto uma Copa fértil em placares bem pequenos. 23 partidas e 80% delas terminaram empatadas ou com vitórias por 1 gol de diferença. 1-0 ou 2-1. A exceção são os donos da casa, 8 gols em 2 jogos. Tem 95 minutos para fazer um jogo decisivo, onde ela tem que jogar bem e vencer para que ela tenha a possibilidade de seguir na competição, de se classificar. De equipes, teoricamente, que têm um poderio mais forte, né? E que o resultado foi um resultado mais curto, em cima da responsabilidade que é. Então tem que ser muito ciente. No lindíssimo e caro estádio de São Petersburgo, que custou o equivalente a quase 5 bilhões de reais, a seleção vai para a segunda partida sem poder errar. Eles sabem disso.
Agora vamos falar com Arnaldo César Coelho. Boa noite, Arnaldo. Seja bem-vindo ao Jornal Nacional. Arnaldo, você criticou a escolha do mexicano árbitro do jogo de estreia do Brasil porque ele era muito novo e deu no que deu. Agora, a FIFA colocou um holandês muito experiente para Brasil e Costa Rica amanhã. Você gostou da escolha? Boa noite a todos. Eu gostei da indicação. O árbitro holandês Björn Kuipers é experiente, tem 130 jogos internacionais, ele é enérgico. Na Copa das Confederações de 2013, ele apitou a final. O Brasil ganhou de 3-0 da Espanha, ele expulsou o Piquet por uma entrada violenta. Portanto, ele é um árbitro ideal para esse jogo, que tem a sorte. E o árbitro de vídeo também tem a sorte do jogo, né? Tem coincidência, né? Porque o Thiago Silva era o capitão com ele naquele jogo e é o capitão de novo. Exatamente, essa coincidência dá sorte, né? Não sei se dá sorte, mas tem até um boato de que ele pode ser o juiz da final da Copa do Mundo. É, ele pode ser, porque é um árbitro categorizado, é holandês e a Holanda não está disputando, né? Então tá certo. Renata, amanhã depois do jogo eu já estarei aí no estúdio com você e dessa vez vamos combinar com vitória. Anota aí. Tá combinado, Galvão, e tá anotado, hein? A gente tá na torcida. Vamos falar agora da nossa adversária.